Tela Cheia Filmes. O tempo não é uma linha reta, mas um tecido frágil, sujeito a rasgos invisíveis e dobras que desafiam a nossa vã compreensão da realidade. Quando olhamos para trás, para as décadas que se foram, costumamos enxergar o passado através de uma névoa dourada de nostalgia, um filtro suave que apaga as arestas e glorifica a simplicidade de uma era que não volta mais. Mas o que acontece quando o passado não é apenas uma memória guardada em fitas magnéticas desgastadas, mas um abismo físico e implacável que engole o presente? Esta é a jornada de 5 jovens que aprenderam, da maneira mais avassaladora possível, que o preço do amanhã às vezes exige a reconstrução de tudo o que fomos ontem. Imagine o peso de estar no topo do mundo. Sentir a vibração de 80 mil vozes clamando pelo seu nome, o calor sufocante dos refletores de LED de última geração que cortam a penumbra de um estádio colossal, o cheiro de ozônio e pirotecnia que paira no ar como um perfume de triunfo absoluto. É o ano de 2024, a boy band do momento, um fenômeno global que redefine os limites do pop moderno, está prestes a realizar o show que consagrará suas carreiras para a eternidade. Eles são o reflexo da perfeição milimetricamente calculada, coreografias impecáveis, vozes processadas com precisão cirúrgica, imagens projetadas em painéis de alta definição que transformam cada um de seus movimentos em um espetáculo transcendental. No centro desse turbilhão está Leo, o líder indiscutível do grupo. Leo carrega nos ombros uma armadura invisível de responsabilidade. Seus olhos, sempre focados e analíticos, revelam a obsessão pelo controle. Para ele, cada nota musical deve ser matemática. Cada passo de dança deve desafiar a gravidade e qualquer sinal de fraqueza humana é um erro que não pode ser tolerado. Ele vive no futuro planejando o próximo passo, o próximo álbum, a próxima conquista, enquanto o presente escorre por seus dedos como areia fina. Ao seu lado, a dissonância criativa do grupo se personifica em Theo. Se Leo é a ordem, Theo é o caos magnético. Com seu talento bruto e uma postura rebelde que constantemente desafia os limites do que a indústria musical espera de um ídolo pop, Theo canta com uma urgência quase desesperada, como se cada apresentação fosse a última de sua vida. Há uma tensão constante entre os dois, um magnetismo de polos opostos que mantém o grupo em um equilíbrio perigosamente instável, mais recuado no palco. Dedilhando os acordes que dão alma às canções, encontramos Kael. Ele é o arquiteto silencioso das melodias, um jovem de olhar melancólico que frequentemente se perde em seus próprios pensamentos. Kael sente o peso da superficialidade da fama comercial. Ele anseia por uma profundidade artística que o mercado muitas vezes sufoca, questionando se as palavras que canta realmente pertencem à sua alma ou se são apenas produtos de consumo rápido. Cuidando da retaguarda física e emocional do grupo está bem o mediador e o coração calmo, que impede que as colisões entre Leo e Theo destruam a banda. Bem é o porto seguro, o amigo que percebe o cansaço nos olhos dos outros antes de qualquer um, mas que guarda para si uma ansiedade paralisante sobre o futuro e a viabilidade daquela união quando as luzes finalmente se apagarem. E finalmente Nico, o mais jovem do quinteto. Nico é o brilho puro, a energia contagiante que ainda enxerga o mundo com o deslumbramento de uma criança. Ele busca incessantemente a aprovação de seus companheiros mais velhos, usando as redes sociais e o feedback instantâneo do público como um escudo contra suas próprias inseguranças profundas de não ser bom o suficiente. É o ensaio geral de portas fechadas, restando apenas 48 horas para a noite que mudará suas vidas. O estádio está vazio, mas a atmosfera é carregada de uma eletricidade estática quase física. Uma tempestade de proporções bíblicas ruge do lado de fora, fazendo a imensa estrutura metálica do teto do estádio gemer sob a força do vento. No palco, sob a luz azulada dos refletores de teste, os 5 rapazes ensaiam a transição da música principal. O suor brilha em suas testas, a exaustão física é palpável. Leo interrompe a coreografia com um gesto ríspido,
insatisfeito com a sincronia de Nico. A discussão começa. As vozes ecoam pelo imenso vazio da arena, misturando-se ao som dos trovões que reverberam no teto. De repente, uma oscilação na rede elétrica faz os painéis de LED piscarem. Não é uma queda de energia comum. O som que emana dos alto-falantes de retorno não é um estalo de curto-circuito, mas uma frequência grave, um zumbido subsônico que faz os dentes vibrarem e o peito apertar. O ar ao redor deles começa a distorcer como a fumaça de um incêndio invisível. A luz azul dos refletores se transforma em uma tonalidade amarelada, estranha, quase analógica. O tempo parece desacelerar. Theo tenta dar um passo à frente, mas seus movimentos parecem presos em uma resina invisível. Nico olha para a tela de seu celular, mas o visor de alta definição começa a se desintegrar em linhas de varredura estáticas. Como uma fita de vídeo sendo mastigada por um cabeçote velho, o zumbido se transforma em um rugido ensurdecedor. Um clarão de luz branca, desprovido de qualquer calor, consome o palco, engolindo os 5 rapazes em um vácuo absoluto de silêncio e cegueira. Não há dor, apenas a sensação aterrorizante de queda livre através de uma densidade que não deveria existir. Quando o chão finalmente retorna sob seus pés, o impacto é seco e doloroso. O cheiro de ozônio e pirotecnia dá lugar instantaneamente a algo completamente diferente. O aroma forte de poeira acumulada, carpete úmido, gasolina e papel velho. Não há mais a vastidão do estádio de 80 mil lugares. O espaço ao redor deles é claustrofóbico, escuro e frio. Leo é o primeiro a se levantar, tossindo devido à poeira em suspensão que brilha sob um feixe de luz fraca que entra por uma janela alta e suja. Ele olha ao redor, tentando processar o ambiente. Eles estão em uma garagem ou em um porão de tamanho médio. Paredes de tijolos expostos ostentam pôsteres de bandas de rock cujos rostos parecem distantes e estranhos. Theo está caído sobre um monte de caixas de papelão, resmungando e massageando a têmpora. Kael e Ben ajudam Nico a se levantar. O jovem está pálido, tremendo de frio e confusão. Onde estão os técnicos? Onde está a equipe de produção de milhões de dólares? O silêncio que os cerca é quebrado apenas pelo som distante de um motor de carro antigo e o tilintar de uma carrilhão de vento. Nico, instintivamente, leva a mão ao bolso e puxa seu telefone. A tela está acesa, mas não há sinal de rede, não há Wi-Fi, não há conexões disponíveis. O relógio interno do aparelho exibe uma série de caracteres corrompidos antes de apagar completamente. Ben caminha até uma mesa de madeira gasta no canto do local. Seus dedos trêmulos tocam um objeto que parece uma relíquia arqueológica, uma secretária eletrônica de fita cassete, com sua pequena luz vermelha piscando lentamente. Ao lado dela, uma pilha de revistas de música exibem suas capas chamadas sobre álbuns que, na memória deles, já são clássicos de décadas passadas. Theo se aproxima de Ben e, com um gesto brusco, pega uma das revistas. Seus olhos se arregalam ao ler a data impressa na margem superior da capa de papel fosco, sem brilho tecnológico, setembro de 1995. A revelação não vem com um estrondo, mas com um frio cortante que sobe pela espinha de cada um deles. Eles não estão mais em seu tempo. A tecnologia que os moldou, o público que os adorava, o futuro que os esperava, tudo desapareceu, substituído pela realidade crua, analógica e tátil de quase 30 anos atrás. Eles estão em 1995, a poucos dias da data que mudaria a história da música pop na região, presos em um mundo onde a internet é um mito distante e a sobrevivência depende não de curtidas ou algoritmos, mas da verdade crua de quem eles são uns para os outros quando as máscaras da modernidade são arrancadas de seus rostos. E a contagem regressiva para o show de suas vidas acabou de recomeçar, mas em um palco que eles nunca imaginaram pisar, à luz das lâmpadas fluorescentes daquela garagem de periferia e que mais parecia um bunker forrado com cartazes desbotados de bandas grunge e colagens de revistas de música da época. Zumbia em uma frequência quase hipnótica. O ar era denso, impregnado com o cheiro de suor, fumaça de cigarro barato e a umidade metálica que subia do concreto rachado. Ali dentro o tempo não era uma medida, era uma
prisão. Para Leo, o baterista cujas mãos calejadas tremiam ao segurar as baquetas, e para Sofia, cuja voz escondia a fragilidade de quem estava prestes a colapsar, a década de 90 não era apenas um cenário, era o juiz final de suas existências. Eles não tinham os filtros do Instagram para esconder a palidez da exaustão ou o brilho ansioso em seus olhos. A verdade era um espelho quebrado que eles eram forçados a encarar toda vez que o relógio de pulso de Leo marcava os segundos que restavam até o grande evento. O conflito central não residia na performance que eles precisariam entregar, mas no abismo que se abria entre o que eles fingiam ser e quem eles realmente eram quando a pressão dos holofotes, ainda que imaginários, os forçava a despir a alma. Leo caminhou até o centro do círculo de luz, chutando um cabo de microfone que serpenteava pelo chão como uma víbora inerte. Ele observou Sofia, que estava sentada sobre um amplificador Marshall, desenhando padrões circulares na poeira de um teclado Casio. A tensão entre os dois era palpável, uma eletricidade estática que fazia os pelos dos braços arrepiarem. Ele sabia que ela guardava o segredo que poderia implodir não apenas a banda, mas a integridade familiar que ele tanto se esforçava para manter intacta. Ela havia encontrado o diário de seu pai, um registro datado de 1994, que detalhava a traição que definira o destino de toda a linhagem da família de Leo. A conversa começou em tons baixos, quase sussurros que se perdiam nas sombras das paredes. Sofia não olhou para ele quando disse que a música que estavam compondo para o show era, na verdade, uma confissão disfarçada. Ela revelou que tinha lido as páginas manchadas de café onde o pai de Leo descrevia como havia sabotado a carreira de seu próprio parceiro de banda para ascender a fama momentânea que, no fim, não trouxe nada além de uma solidão amarga. Leo sentiu o estômago revirar, a imagem do herói que ele cultuava desde a infância. O homem que lhe ensinara a segurar a primeira guitarra desmoronava como uma estrutura de papel sob uma chuva torrencial. Ele não teve reação imediata, apenas se sentou, o peso do silêncio sendo muito maior do que qualquer nota musical que eles poderiam produzir. A cena mudou sua tonalidade quando a porta da garagem se abriu, deixando entrar o clarão úmido de uma noite de tempestade que ameaçava lavar os pecados daquela cidade. Ali estava Marcos, o empresário decadente que acreditava ser o arquiteto daquele destino. Ele não trouxe esperança, trouxe um ultimato. O palco para o qual eles haviam sido escalados não era o clube de prestígio que prometeram. Era o porão do histórico centro comunitário, onde a elite local se reunia para observar as aberrações musicais que tentavam, inutilmente, reviver a glória de um passado que já havia morrido. Marcos lançou uma fita cassete sobre a mesa de som, um objeto analógico que carregava o peso de uma era onde a música era tátil, física e perigosa. A psicologia dos personagens atingiu um ponto de ruptura. Leo, confrontado pela mentira do seu passado e pelo cenário de uma humilhação iminente, começou a desconstruir sua própria identidade. Ele jogou o estojo de pratos longe, o estrondo metálico reverberando pelas paredes, um eco de uma revolta que não encontrava caminho. Ele confrontou Sofia, não com raiva, mas com uma tristeza que a desarmou. Ele admitiu que sabia da traição, que o segredo estava enterrado em sua mente há anos e que ele havia aceitado o convite para este show justamente para exorcizar o fantasma do pai, não para homenageá-lo. A revelação de que ambos estavam unidos por uma mentira mútua transformou a dinâmica. Eles não eram mais apenas músicos tentando uma chance, eram sobreviventes de uma farsa geracional. A atmosfera tornou-se opressiva, quase claustrofóbica. A tempestade lá fora intensificou-se, transformando o som da chuva em um rugido constante, um metrônomo natural que impunha um ritmo frenético aos seus batimentos cardíacos. Eles começaram a tocar, não como um ensaio,
mas como uma sessão de tortura psicológica traduzida em acordes dissonantes. A cada batida de Liu, algo da angústia acumulada parecia ser expelido. A voz de Sofia, antes hesitante, ganhou uma autoridade visceral, rasgando o ar com uma honestidade brutal que deixaria qualquer ouvinte moderno em choque. Eles não estavam buscando a perfeição técnica, estavam buscando o perdão, o desabafo, o fechamento. O clímax da cena aconteceu quando, no ápice de um solo, uma lâmpada explodiu acima deles, espalhando faíscas que dançaram no ar como estrelas moribundas. No meio da escuridão parcial, iluminados apenas pela luz azulada de um televisor de tubo que transmitia estática, Leo e Sofia se olharam com uma clareza que só o desespero proporciona. O segredo não importava mais, o passado estava enterrado sob o concreto daquela garagem. A contagem regressiva para o show no centro comunitário não era mais um prazo para o sucesso, mas um cronômetro para sua libertação definitiva. Eles não seriam mais as sombras de seus predecessores. Eles seriam o último ato de uma era que não precisava de algoritmos, apenas de sangue, suor e uma verdade que ninguém mais teria a coragem de contar. A música terminou, deixando apenas o som da chuva e a respiração pesada de dois jovens que naquela noite finalmente deixaram de ser prisioneiros dos anos 90 para se tornarem os donos de suas próprias lendas. O silêncio que se instalou após a tempestade não era de paz, mas de expectativa. No asfalto ainda úmido, os reflexos dos postes de luz desenhavam poças douradas e trêmulas como espelhos quebrados de uma juventude que se recusava a ser esquecida. Steve sentiu o frio da noite penetrar através do tecido surrado de sua camiseta folgada, um uniforme de rebeldia que agora parecia pesado demais para seus ombros estreitos. Ao seu lado, Ray mantinha o olhar fixo no horizonte invisível da cidade, onde as luzes de Los Angeles piscavam como estrelas moribundas sob o nevoeiro. Eles sabiam que a calmaria era apenas o prelúdio do impacto. A transição da inocência para a maturidade nunca ocorre de forma suave. Ela se dá por meio de fraturas, de colisões inevitáveis com a realidade. A atmosfera naquela noite estava carregada com o cheiro de ozônio, fumaça de cigarro barato e o aroma doce e pungente de cerveja morna derramada sobre o concreto. O grupo de amigos, outrora uma unidade indestrutível ligada pela paixão pelas tábuas de madeira e rodas de poliuretano, agora exibia rachaduras profundas. A tensão acumulada ao longo de meses de negligência, abuso de substâncias e o peso esmagador de futuros incertos convergia para um ponto de ruptura. Fuck shit! Com seus olhos injetados e o sorriso desleixado que antes emanava carisma, mas que agora apenas mascarava um desespero profundo, segurava as chaves do carro com uma firmeza trêmula. Ray tentou intervir, sua voz sendo um sussurro de razão em meio ao caos iminente. Mas a dinâmica do grupo já havia sido corrompida pelo excesso e pela falsa sensação de invencibilidade que apenas os 18 anos podem proporcionar. A subida para o carro foi um ato de resignação coletiva. Cada um deles entrou no veículo sabendo, no fundo de suas mentes fragmentadas, que estavam cruzando uma linha vermelha. Steve sentou-se no banco de trás, espremido entre a urgência de pertencer e o pavor silencioso que lhe apertava a garganta. O interior do carro cheirava suor, maconha e o couro desgastado dos bancos rasgados. A fita cassete no rádio começou a tocar uma melodia distorcida, um hip-hop melancólico cujos graves faziam vibrar a lataria enferrujada do sedã. A música era o único elemento que ainda os mantinha unidos. Uma trilha sonora para a autodestruição que se desenhava a cada metro percorrido. Fuck shit pisou no acelerador. O motor rugiu, um lamento metálico que ecoou pelas ruas desertas da periferia. As árvores e os postes de luz transformaram-se em borrões cinzentos na escuridão. No banco do carona, Ray mantinha o maxilar cerrado, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o painel. Ele não olhava para o motorista. Seu foco estava na estrada, na trajetória errática de um veículo que já não obedecia completamente às leis da física ou da prudência.
Steve olhava de soslaio para a janela, vendo sua própria imagem refletida no vidro sujo, intercalada com os flashes de luz da cidade. Ele se perguntava se sua mãe, deitada no sofá de casa, sob a luz azulada da televisão, ou seu irmão Ian, cuja fúria silenciosa sempre pairara sobre sua infância como uma tempestade iminente. Sabiam que ele estava ali, flertando com o abismo. A conversa dentro do carro era desconexa. Uma colcha de retalhos de risadas nervosas, provocações vazias e desabafos que ninguém queria ouvir de fato. Era o som de jovens tentando convencer a si mesmos de que ainda tinham o controle de suas vidas. Mas o destino, implacável em sua mecânica, não se importa com narrativas de bravura. Ao se aproximarem de um cruzamento mal iluminado, o tempo pareceu desacelerar. O asfalto, ainda escorregadio pela chuva recente, perdeu a aderência sob os pneus gastos. Os faróis de um caminhão que cruzava a avenida surgiram repentinamente, inundando a cabine do carro com uma luz branca, violenta e cegante. Foi um instante de clareza absoluta e terror puro. Steve viu o perfil de Ray iluminado pela luz espectral, seus olhos arregalados não de medo, mas de uma aceitação trágica. Fuck shit tentou girar o volante, mas as rodas dianteiras apenas deslizaram inutilmente sobre a pista molhada. O som que se seguiu não foi apenas o do metal retorcendo-se contra o metal, mas o som de uma era sendo estraçalhada. O impacto foi devastador. A força da colisão arremessou os corpos contra a estrutura do carro, transformando o espaço confinado em uma câmara de caos físico. O para-brisa dianteiro desintegrou-se em milhares de diamantes de vidro que cortaram o ar e a pele dos ocupantes. Steve sentiu uma pressão violenta no peito, seguida por uma ausência total de gravidade e de dor, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo físico antes mesmo que a colisão cessasse. O carro capotou duas vezes em uma dança macabra de ferro velho e faíscas que iluminaram a noite escura, antes de parar de cabeça para baixo em um canteiro lateral. Então veio o silêncio mais profundo e aterrorizante que Steve já experimentara. O rádio do carro, milagrosamente ainda funcionando por alguns segundos, emitia um ruído estático de estática e vozes abafadas antes de apagar definitivamente. O cheiro de gasolina e fumaça química começou a invadir o que restava do habitáculo. Steve abriu os olhos lentamente, sua visão turva pelo sangue que escorria de sua testa. O mundo estava invertido. Ele estava preso pelo cinto de segurança e pendurado sobre o amassado do carro. Ao seu redor, os gemidos de seus amigos eram sussurros distantes. Ray estava inconsciente, com a cabeça apoiada no volante deformado, enquanto Fuck Shit tentava, de forma desajeitada e em pânico, soltar-se das ferragens, soluçando palavras sem nexo. A máscara de rebeldia finalmente destruída pela fragilidade da carne, a dor física começou a se manifestar não como um choque agudo, mas como uma queimação lenta que se espalhava por todo o corpo de Steve. Ele conseguiu libertar o cinto de segurança caindo pesadamente sobre o teto de metal retorcido. Rastejando pelos estilhaços de vidro que perfuravam suas mãos e joelhos, ele buscou a saída através da janela traseira destruída. O ar frio da noite de Los Angeles bateu em seu rosto como um tapa de realidade. Ele estava vivo, mas a ilusão de sua imortalidade juvenil havia morrido naquele cruzamento. A transição para a cena seguinte ocorre sob uma luz completamente diferente. A escuridão das ruas dá lugar ao brilho estéril, clínico e impiedoso das luzes fluorescentes do hospital municipal. O som ambiente é agora o bip constante dos monitores cardíacos, o murmúrio baixo de enfermeiros e o som de passos apressados sobre o piso de linóleo desgastado. Steve está deitado em uma maca de emergência com o braço engessado e faixas brancas cobrindo parte de sua cabeça e tórax. Ele parece menor do que nunca sob os lençóis brancos do hospital, sua pele pálida contrastando com a violência dos hematomas roxos e vermelhos que começam a subir por seu pescoço. A tensão psicológica atinge seu ápice quando a porta do quarto de isolamento se abre lentamente. Não é um médico que entra, mas Ian, seu irmão mais velho. A relação entre os dois sempre fora pautada pela violência física e pelo desprezo silencioso, uma dinâmica
dinâmica onde Ian descontava suas próprias frustrações e o peso do abandono paterno nas costelas e no espírito de seu irmão caçula. Steve contrai o corpo instintivamente, esperando a habitual reprimenda agressiva, o olhar de desdém que dizia que ele era apenas um fardo. No entanto, o que se desenrola é um dos momentos mais devastadores e belos da narrativa. Ishan aproxima-se da cama com passos lentos, desprovidos de sua habitual arrogância física. Ele veste uma jaqueta jeans surrada e suas mãos estão enfiadas nos bolsos, mas seus ombros estão caídos. Quando ele finalmente para ao lado da maca e olha para Steve, seus olhos não transmitem raiva, mas uma vulnerabilidade que Steve nunca vira antes. Há lágrimas não derramadas nos olhos de Ian e uma quebra total de sua armadura de masculinidade tóxica, que definia a vida de tantos jovens naquela década. Ian estende a mão direita, hesitante, como se tivesse medo de quebrar o irmão já ferido. Ele toca suavemente o ombro de Steve. Nenhum deles diz uma palavra de imediato. A dor que compartilham não precisa de vocabulário. É a dor de crescerem sozinhos em uma casa sem guias, de buscarem o perigo para sentirem que estão vivos. Eu pensei que você tinha morrido, sussurra Ian, sua voz falhando na última sílaba, revelando o garoto, assustado que ele próprio ainda é por trás da fachada de valentão do bairro. Steve olha para o irmão e, pela primeira vez em anos, não vê um agressor, mas um protetor que também foi quebrado pela vida. A reconciliação silenciosa entre os dois irmãos é o verdadeiro clímax emocional da história. Uma reviravolta psicológica que mostra que a redenção não vem de fora, mas das cinzas das relações que julgávamos destruídas. Enquanto isso, na sala de espera do hospital, a mãe de Steve, Dabney, está sentada ao lado de Ray. Ray, que sofreu apenas ferimentos leves, mantém a cabeça baixa, segurando em suas mãos trêmulas uma pequena câmera de vídeo High 8, o dispositivo que ele usou durante todo o ano para registrar as manobras, as risadas, os momentos de ócio e a essência daquele grupo. A câmera está arranhada com a lente trincada pelo impacto do acidente, mas o visor digital ainda emite uma luz azulada fraca. Dabney olha para Ray com uma mistura de cansaço e gratidão. Ela sabe que aqueles garotos de rua, com suas roupas largas e atitudes desafiadoras, foram a única família real que seu filho encontrou quando ela mesma estava perdida em suas próprias batalhas emocionais e financeiras. Ela coloca a mão sobre a dele, um gesto simples de reconhecimento de que, apesar de tudo, eles cuidaram uns dos outros da única maneira que sabiam. O desfecho desta jornada se aproxima quando os médicos permitem que os amigos visitem Steve em seu quarto de hospital. Eles entram um a um, desajeitados, parecendo deslocados naquele ambiente de dor e cura. A energia caótica de outrora deu lugar a uma reverência silenciosa. Eles se reúnem ao redor da cama de Steve, transformando aquele pequeno quarto esterilizado em uma extensão de seu antigo ponto de encontro no estacionamento público. Ray conecta a pequena câmera High 8 a uma antiga televisão de tubo que está pendurada no canto do quarto. A tela estala com a eletricidade estática antes de exibir as primeiras imagens. O que se projeta na tela não é uma obra de arte perfeita ou um vídeo editado por algoritmos modernos de alta definição. É a vida em seu estado mais puro e analógico. O filtro granulado dos anos 90 preenche o quarto com cores quentes, distorções nas bordas provocadas pela lente olho de peixe e o som constante do vento batendo no microfone da câmera. As imagens mostram Steve tentando realizar uma manobra difícil em uma escadaria pública, caindo repetidas vezes, rindo da própria dor, levantando-se e tentando novamente sob os gritos de incentivo de seus amigos. Mostram conversas bobas no telhado de uma loja de conveniência ao pôr do sol. O riso sincero de garotos que não sabiam que aqueles eram os melhores dias de suas vidas e a silhueta deles recortada contra o céu de Los Angeles. Cada frame é um testemunho de uma era onde a presença física era tudo o que importava, onde as memórias eram gravadas em fitas magnéticas que podiam ser apagadas ou desgastadas pelo tempo, mas que continham a verdade visceral de sua existência. Steve
assiste as imagens deitado na cama, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas e misturando-se aos curativos. Ele sorria através da dor. Aquela fita não era apenas um registro de manobras de skate. Era a prova irrefutável de que, por um breve e caótico momento na história, eles foram livres. Eles não precisavam de validação externa, de curtidas ou de aprovação de um mundo que os marginalizava. Eles tinham uns aos outros, a tábua sob os pés e o asfalto sob o céu. O filme nos deixa com essa imagem. O brilho azulado da televisão iluminando os rostos daqueles jovens sobreviventes, unidos pela tragédia e cimentados pela amizade. Eles sabiam que o futuro traria novas cicatrizes, que os anos 90 iriam acabar e dar lugar a um novo século frio e tecnológico. Mas ali, naquele quarto de hospital, o tempo parou. Eles eram imortais em sua imperfeição, donos de uma lenda urbana escrita com sangue, suor e a poesia crua de uma juventude que nunca mais se repetirá. A fita de videocassete desliza para dentro do compartimento com um estalo mecânico seco, um som que ecoa na quietude quase sagrada daquele quarto de hospital. A luz azulada e fria da televisão de tubo começa a piscar, refletindo-se nas pupilas cansadas de Steve, deitado na cama com a cabeça enfaixada e o corpo marcado pelas dores de um acidente que quase lhe tirou a vida. Ao redor dele, o silêncio não é de tristeza, mas de uma reverência profunda. Ray, fuck shit. Fourth Grade e Ruben estão ali, dispersos pelo espaço limitado do quarto, carregando em suas roupas o cheiro de asfalto, suor e a fumaça barata da juventude. Eles são sobreviventes de uma noite de excessos, mas, acima de tudo, são testemunhas do nascimento de algo eterno. O filme que começa a rodar na pequena tela não é apenas um compilado de manobras de skate mal feitas ou de risadas aleatórias gravadas por Fourth Grade. É o espelho de suas próprias almas. A câmera de lente olho de peixe distorce a realidade de uma forma que a torna assustadoramente bela e honesta. Vemos Steve, apelidado carinhosamente de Sunburn, tentando repetidamente pular um corrimão intransponível, caindo de costas no concreto áspero, levantando-se com os cotovelos sangrando, apenas para sorrir para a lente com uma pureza que o mundo adulto há muito perdeu. Cada grão da imagem analógica, cada distorção de cor e ruído magnético da fita VHS funciona como um escudo contra a passagem implacável do tempo. Dabney, a mãe de Steve, observa da soleira da porta. Seus olhos, antes cheios de angústia e incompreensão sobre as companhias do filho caçula, agora transbordam de uma clareza dolorosa. Ela percebe, ao olhar para a tela e depois para os rostos dos garotos no quarto, que aquela gangue de escatistas barulhentos e aparentemente inconsequentes foi, na verdade, o único refúgio seguro que Steve encontrou para curar as feridas invisíveis de um lar quebrado. Eles não eram a má influência. Eles eram a sua salvação. O amor que une esses meninos não é expresso em palavras de afeto, que a masculinidade frágil daquela época proibia, mas sim no silêncio compartilhado, no olhar cúmplice e na aceitação mútua de suas próprias misérias. A transição de Steve do menino submisso e espancado pelo irmão mais velho para um jovem que conquistou o seu próprio espaço no asfalto se consolida na figura de Ian. O irmão mais velho entra no quarto de hospital sem a postura intimidadora de outrora. Ele carrega no semblante uma mistura de culpa e admiração silenciosa. Ao ver Steve cercado por amigos que realmente se importam com ele, algo que o próprio Ian nunca teve, isolado em sua própria redoma de fúria e solidão, o irmão mais velho baixa a guarda. Não há pedidos formais de desculpas, pois o código das ruas não exige isso, mas o copo de água que Ian oferece a Steve e o breve aceno de cabeça entre os dois selam um pacto silencioso de paz. O ciclo de violência doméstica é interrompido ali, substituído por um respeito mútuo nascido da iminência da perda. Enquanto a fita de Fourth Grade continua a rodar,
o arco dramático de Ray atinge seu ápice de maturidade. Ray é o coração filosófico do grupo, o jovem negro que enxerga o skate não apenas como um passatempo, mas como a única saída viável de uma realidade socioeconômica sufocante. Ao olhar para Steve na cama, Ray compreende que sua liderança não se mede pela altura de seus saltos, mas pela capacidade de manter aquele grupo unido contra a gravidade da vida. Ele sabe que o futuro o chama para longe daquelas calçadas de Los Angeles, que o profissionalismo no skate é uma estrada estreita e solitária, mas ele aceita esse fardo sem esquecer de onde veio. O olhar que ele direciona a Steve é o de um mentor que sabe que cumpriu seu papel. Ele ensinou o garoto não apenas a cair, mas a como se levantar com dignidade. Em contrapartida, o destino de Fuck Shit se desenha de forma melancólica, porém poética. Ele é a personificação daquela fração dos anos 90, que se recusava a amadurecer, o espírito selvagem que consome a si mesmo na busca por uma anestesia constante contra a realidade. Enquanto os outros assistem ao vídeo com nostalgia, Fuck Shit exibe um sorriso tristonho, com os olhos levemente marejados e distantes. Ele percebe, talvez de forma inconsciente, que está ficando para trás. A transição para a vida adulta exige escolhas que ele ainda não está pronto para fazer, e sua jornada artística e rebelde é uma dança perigosa na corda bamba da autodestruição. Ainda assim, naquele quarto, ele é amado e aceito por quem é. O poeta caótico daquele grupo de desajustados Ruben, que iniciou Steve no grupo e depois se viu consumido pelo ciúme e pela insegurança de ser substituído, finalmente encontra sua redenção. O acidente de Steve desintegrou qualquer vestígio de rivalidade infantil. Ao ver o amigo vulnerável na cama de hospital, Ruben resgata a empatia que a dureza das ruas tentou lhe roubar. Ele se aproxima de Steve com um gesto simples, um toque no ombro que carrega o peso de um perdão não falado. A amizade deles, antes baseada em uma hierarquia de poder informal, agora se reconstrói sobre a rocha sólida da sobrevivência mútua. A mensagem central de Volta aos Anos 90 se desvela diante de nós com a força de um soco no estômago e a suavidade de um entardecer de verão. O filme não é apenas uma ode à nostalgia de uma década marcada por calças largas, fitas cassete e hip hop clássico. É um tratado profundo sobre a dor do crescimento e a busca universal por pertencimento. O skate, aqui, transcende a categoria de esporte. Ele é uma metáfora perfeita para a própria existência. Trata-se de aceitar que a dor é uma constante inevitável, que o asfalto sempre será duro e implacável, mas que a beleza da vida reside na nossa disposição de continuar tentando a próxima manobra, mesmo sabendo que a queda é quase certa. Jonah Hill, em sua direção magistral, nos mostra que a juventude é um estado de espírito efêmero, uma estação breve que queima intensamente antes de se apagar. A transição para os anos 2000, mencionada de forma sutil no horizonte daqueles personagens, representa a chegada de um mundo mais frio, hiperconectado e digital, onde a crueza das relações humanas muitas vezes se perde atrás de telas e filtros. A fita de Fourth Grade é o último baluarte dessa era analógica. Um documento histórico de uma época em que a liberdade era medida pela distância que você conseguia percorrer com 4 rodinhas de poliuretano sob os pés. Na cena final, a câmera se afasta lentamente do quarto de hospital, deixando os garotos imersos na luz dourada da projeção de vídeo. A tela de TV mostra Steve em câmera lenta, flutuando no ar por uma fração de segundo antes de tocar o solo com perfeição. É um momento de transcendência pura. Eles não têm dinheiro, não têm perspectivas claras de futuro e vivem em famílias desestruturadas, mas ali naquele exato instante, eles possuem a maior riqueza que um ser humano pode ambicionar: a presença uns dos outros e a certeza de que suas histórias foram vividas com uma intensidade absoluta. A narrativa se encerra
encerra com um crepúsculo caindo sobre a cidade de Los Angeles, as palmeiras silhuetadas contra um céu que sangra em tons de rosa e laranja. O som das rodinhas de skate ecoando no concreto vazio torna-se o hino fúnebre e, ao mesmo tempo, triunfante de uma geração. Eles sabiam que o futuro traria novas cicatrizes, mas aquelas que carregavam no corpo e na alma agora faziam parte de sua armadura. Eles venceram a invisibilidade. Eles foram reais. E nas páginas não escritas da história daquela cidade, seus nomes permanecerão gravados no asfalto quente, como uma lenda urbana contada em sussurros de liberdade e rebeldia que o tempo jamais conseguirá apagar. O tempo não é uma linha reta, mas um tecido frágil, sujeito a rasgos invisíveis e dobras que desafiam a nossa vã compreensão da realidade. Quando olhamos para trás, para as décadas que se foram, costumamos enxergar o passado através de uma névoa dourada de nostalgia, um filtro suave que apaga as arestas e glorifica a simplicidade de uma era que não volta mais. Mas o que acontece quando o passado não é apenas uma memória guardada em fitas magnéticas desgastadas, mas um abismo físico e implacável que engole o presente? Esta é a jornada de 5 jovens que aprenderam, da maneira mais avassaladora possível, que o preço do amanhã às vezes exige a reconstrução de tudo o que fomos ontem. Imagine o peso de estar no topo do mundo. Sentir a vibração de 80 mil vozes clamando pelo seu nome, o calor sufocante dos refletores de LED de última geração que cortam a penumbra de um estádio colossal, o cheiro de ozônio e pirotecnia que paira no ar como um perfume de triunfo absoluto. É o ano de 2024, a boy band do momento, um fenômeno global que redefine os limites do pop moderno, está prestes a realizar o show que consagrará suas carreiras para a eternidade. Eles são o reflexo da perfeição milimetricamente calculada, coreografias impecáveis, vozes processadas com precisão cirúrgica, imagens projetadas em painéis de alta definição que transformam cada um de seus movimentos em um espetáculo transcendental. No centro desse turbilhão está Leo, o líder indiscutível do grupo. Leo carrega nos ombros uma armadura invisível de responsabilidade. Seus olhos, sempre focados e analíticos, revelam a obsessão pelo controle. Para ele, cada nota musical deve ser matemática. Cada passo de dança deve desafiar a gravidade e qualquer sinal de fraqueza humana é um erro que não pode ser tolerado. Ele vive no futuro planejando o próximo passo, o próximo álbum, a próxima conquista, enquanto o presente escorre por seus dedos como areia fina. Ao seu lado, a dissonância criativa do grupo se personifica em Theo. Se Leo é a ordem, Theo é o caos magnético. Com seu talento bruto e uma postura rebelde que constantemente desafia os limites do que a indústria musical espera de um ídolo pop, Theo canta com uma urgência quase desesperada, como se cada apresentação fosse a última de sua vida. Há uma tensão constante entre os dois, um magnetismo de polos opostos que mantém o grupo em um equilíbrio perigosamente instável, mais recuado no palco. Dedilhando os acordes que dão alma às canções, encontramos Kael. Ele é o arquiteto silencioso das melodias, um jovem de olhar melancólico que frequentemente se perde em seus próprios pensamentos. Kael sente o peso da superficialidade da fama comercial. Ele anseia por uma profundidade artística que o mercado muitas vezes sufoca, questionando se as palavras que canta realmente pertencem à sua alma ou se são apenas produtos de consumo rápido. Cuidando da retaguarda física e emocional do grupo está bem o mediador e o coração calmo, que impede que as colisões entre Leo e Theo destruam a banda. Bem é o porto seguro, o amigo que percebe o cansaço nos olhos dos outros antes de qualquer um, mas que guarda para si uma ansiedade paralisante sobre o futuro e a viabilidade daquela união quando as luzes finalmente se apagarem. E finalmente Nico, o mais jovem do quinteto. Nico é o brilho puro, a energia contagiante que ainda enxerga o mundo com o deslumbramento de uma criança. Ele busca incessantemente a aprovação de seus companheiros mais velhos,
usando as redes sociais e o feedback instantâneo do público como um escudo contra suas próprias inseguranças profundas de não ser bom o suficiente. É o ensaio geral de portas fechadas, restando apenas 48 horas para a noite que mudará suas vidas. O estádio está vazio, mas a atmosfera é carregada de uma eletricidade estática quase física. Uma tempestade de proporções bíblicas ruge do lado de fora, fazendo a imensa estrutura metálica do teto do estádio gemer sob a força do vento. No palco, sob a luz azulada dos refletores de teste, os 5 rapazes ensaiam a transição da música principal. O suor brilha em suas testas, a exaustão física é palpável. Leo interrompe a coreografia com um gesto ríspido, insatisfeito com a sincronia de Nico. A discussão começa. As vozes ecoam pelo imenso vazio da arena, misturando-se ao som dos trovões que reverberam no teto. De repente, uma oscilação na rede elétrica faz os painéis de LED piscarem. Não é uma queda de energia comum. O som que emana dos alto-falantes de retorno não é um estalo de curto-circuito, mas uma frequência grave, um zumbido subsônico que faz os dentes vibrarem e o peito apertar. O ar ao redor deles começa a distorcer como a fumaça de um incêndio invisível. A luz azul dos refletores se transforma em uma tonalidade amarelada, estranha, quase analógica. O tempo parece desacelerar. Theo tenta dar um passo à frente, mas seus movimentos parecem presos em uma resina invisível. Nico olha para a tela de seu celular, mas o visor de alta definição começa a se desintegrar em linhas de varredura estáticas. Como uma fita de vídeo sendo mastigada por um cabeçote velho, o zumbido se transforma em um rugido ensurdecedor. Um clarão de luz branca, desprovido de qualquer calor, consome o palco, engolindo os 5 rapazes em um vácuo absoluto de silêncio e cegueira. Não há dor, apenas a sensação aterrorizante de queda livre através de uma densidade que não deveria existir. Quando o chão finalmente retorna sob seus pés, o impacto é seco e doloroso. O cheiro de ozônio e pirotecnia dá lugar instantaneamente a algo completamente diferente. O aroma forte de poeira acumulada, carpete úmido, gasolina e papel velho. Não há mais a vastidão do estádio de 80 mil lugares. O espaço ao redor deles é claustrofóbico, escuro e frio. Leo é o primeiro a se levantar, tossindo devido à poeira em suspensão que brilha sob um feixe de luz fraca que entra por uma janela alta e suja. Ele olha ao redor, tentando processar o ambiente. Eles estão em uma garagem ou em um porão de tamanho médio. Paredes de tijolos expostos ostentam pôsteres de bandas de rock cujos rostos parecem distantes e estranhos. Theo está caído sobre um monte de caixas de papelão, resmungando e massageando a têmpora. Kael e Ben ajudam Nico a se levantar. O jovem está pálido, tremendo de frio e confusão. Onde estão os técnicos? Onde está a equipe de produção de milhões de dólares? O silêncio que os cerca é quebrado apenas pelo som distante de um motor de carro antigo e o tilintar de uma carrilhão de vento. Nico, instintivamente, leva a mão ao bolso e puxa seu telefone. A tela está acesa, mas não há sinal de rede, não há Wi-Fi, não há conexões disponíveis. O relógio interno do aparelho exibe uma série de caracteres corrompidos antes de apagar completamente. Ben caminha até uma mesa de madeira gasta no canto do local. Seus dedos trêmulos tocam um objeto que parece uma relíquia arqueológica, uma secretária eletrônica de fita cassete, com sua pequena luz vermelha piscando lentamente. Ao lado dela, uma pilha de revistas de música exibem suas capas chamadas sobre álbuns que, na memória deles, já são clássicos de décadas passadas. Theo se aproxima de Ben e, com um gesto brusco, pega uma das revistas. Seus olhos se arregalam ao ler a data impressa na margem superior da capa de papel fosco, sem brilho tecnológico, setembro de 1995. A revelação não vem com um estrondo, mas com um frio cortante que sobe pela espinha de cada um deles. Eles não estão mais em seu tempo. A tecnologia que os moldou, o público que os adorava, o futuro que os esperava, tudo desapareceu, substituído pela realidade crua, analógica e tátil de quase 30 anos atrás. Eles estão em 1995, a poucos dias da data que mudaria a história da música pop na região,
Presos em um mundo onde a internet é um mito distante e a sobrevivência depende não de curtidas ou algoritmos, mas da verdade crua de quem eles são uns para os outros quando as máscaras da modernidade são arrancadas de seus rostos. E a contagem regressiva para o show de suas vidas acabou de recomeçar, mas em um palco que eles nunca imaginaram pisar, à luz das lâmpadas fluorescentes daquela garagem de periferia e que mais parecia um bunker forrado com cartazes desbotados de bandas grunge e colagens de revistas de música da época. Zumbia em uma frequência quase hipnótica. O ar era denso, impregnado com o cheiro de suor, fumaça de cigarro barato e a umidade metálica que subia do concreto rachado. Ali dentro o tempo não era uma medida, era uma prisão. Para Leo, o baterista cujas mãos calejadas tremiam ao segurar as baquetas, e para Sofia, cuja voz escondia a fragilidade de quem estava prestes a colapsar, a década de 90 não era apenas um cenário, era o juiz final de suas existências. Eles não tinham os filtros do Instagram para esconder a palidez da exaustão ou o brilho ansioso em seus olhos. A verdade era um espelho quebrado que eles eram forçados a encarar toda vez que o relógio de pulso de Leo marcava os segundos que restavam até o grande evento. O conflito central não residia na performance que eles precisariam entregar, mas no abismo que se abria entre o que eles fingiam ser e quem eles realmente eram quando a pressão dos holofotes, ainda que imaginários, os forçava a despir a alma. Leo caminhou até o centro do círculo de luz, chutando um cabo de microfone que serpenteava pelo chão como uma víbora inerte. Ele observou Sofia, que estava sentada sobre um amplificador Marshall, desenhando padrões circulares na poeira de um teclado Casio. A tensão entre os dois era palpável, uma eletricidade estática que fazia os pelos dos braços arrepiarem. Ele sabia que ela guardava o segredo que poderia implodir não apenas a banda, mas a integridade familiar que ele tanto se esforçava para manter intacta. Ela havia encontrado o diário de seu pai, um registro datado de 1994 que detalhava a traição que definira o destino de toda a linhagem da família de Leo. A conversa começou em tons baixos, quase sussurros que se perdiam nas sombras das paredes. Sofia não olhou para ele quando disse que a música que estavam compondo para o show era, na verdade, uma confissão disfarçada. Ela revelou que tinha lido as páginas manchadas de café onde o pai de Leo descrevia como havia sabotado a carreira de seu próprio parceiro de banda para ascender a fama momentânea que, no fim, não trouxe nada além de uma solidão amarga. Leo sentiu o estômago revirar, a imagem do herói que ele cultuava desde a infância. O homem que lhe ensinara a segurar a primeira guitarra desmoronava como uma estrutura de papel sob uma chuva torrencial. Ele não teve reação imediata, apenas se sentou, o peso do silêncio sendo muito maior do que qualquer nota musical que eles poderiam produzir. A cena mudou sua tonalidade quando a porta da garagem se abriu, deixando entrar o clarão úmido de uma noite de tempestade que ameaçava lavar os pecados daquela cidade. Ali estava Marcos, o empresário decadente que acreditava ser o arquiteto daquele destino. Ele não trouxe esperança, trouxe um ultimato. O palco para o qual eles haviam sido escalados não era o clube de prestígio que prometeram. Era o porão do histórico centro comunitário, onde a elite local se reunia para observar as aberrações musicais que tentavam, inutilmente, reviver a glória de um passado que já havia morrido. Marcos lançou uma fita cassete sobre a mesa de som, um objeto analógico que carregava o peso de uma era onde a música era tátil, física e perigosa. A psicologia dos personagens atingiu um ponto de ruptura. Leo, confrontado pela mentira do seu passado e pelo cenário de uma humilhação iminente, começou a desconstruir sua própria identidade. Ele jogou o estojo de pratos longe, o estrondo metálico reverberando pelas paredes, um eco de uma revolta que não encontrava caminho. Ele confrontou Sofia, não com raiva, mas com uma tristeza que a desarmou. Ele admitiu que sabia da traição, que o segredo estava enterrado em sua mente há anos e que ele havia
aceitado o convite para este show justamente para exorcizar o fantasma do pai, não para homenageá-lo. A revelação de que ambos estavam unidos por uma mentira mútua transformou a dinâmica. Eles não eram mais apenas músicos tentando uma chance, eram sobreviventes de uma farsa geracional. A atmosfera tornou-se opressiva, quase claustrofóbica. A tempestade lá fora intensificou-se, transformando o som da chuva em um rugido constante. Um metrônomo natural que impunha um ritmo frenético aos seus batimentos cardíacos. Eles começaram a tocar não como um ensaio, mas como uma sessão de tortura psicológica traduzida em acordes dissonantes. A cada batida de Lil, algo da angústia acumulada parecia ser expelido. A voz de Sofia, antes hesitante, ganhou uma autoridade visceral, rasgando o ar com uma honestidade brutal que deixaria qualquer ouvinte moderno em choque. Eles não estavam buscando a perfeição técnica, estavam buscando o perdão, o desabafo, o fechamento. O clímax da cena aconteceu quando, no ápice de um solo, uma lâmpada explodiu acima deles, espalhando faíscas que dançaram no ar como estrelas moribundas. No meio da escuridão parcial, iluminados apenas pela luz azulada de um televisor de tubo que transmitia estática, Leo e Sofia se olharam com uma clareza que só o desespero proporciona. O segredo não importava mais, o passado estava enterrado sob o concreto daquela garagem. A contagem regressiva para o show no centro comunitário não era mais um prazo para o sucesso, mas um cronômetro para sua libertação definitiva. Eles não seriam mais as sombras de seus predecessores. Eles seriam o último ato de uma era que não precisava de algoritmos, apenas de sangue, suor e uma verdade que ninguém mais teria a coragem de contar. A música terminou, deixando apenas o som da chuva e a respiração pesada de dois jovens que naquela noite finalmente deixaram de ser prisioneiros dos anos 90 para se tornarem os donos de suas próprias lendas. O silêncio que se instalou após a tempestade não era de paz, mas de expectativa. No asfalto ainda úmido, os reflexos dos postes de luz desenhavam poças douradas e trêmulas, como espelhos quebrados de uma juventude que se recusava a ser esquecida. Steve sentiu o frio da noite penetrar através do tecido surrado de sua camiseta folgada, um uniforme de rebeldia que agora parecia pesado demais para seus ombros estreitos. Ao seu lado, Ray mantinha o olhar fixo no horizonte invisível da cidade, onde as luzes de Los Angeles piscavam como estrelas moribundas sob o nevoeiro. Eles sabiam que a calmaria era apenas o prelúdio do impacto. A transição da inocência para a maturidade nunca ocorre de forma suave. Ela se dá por meio de fraturas, de colisões inevitáveis com a realidade. A atmosfera naquela noite estava carregada com o cheiro de ozônio, fumaça de cigarro barato e o aroma doce e pungente de cerveja morna derramada sobre o concreto. O grupo de amigos, outrora uma unidade indestrutível ligada pela paixão pelas tábuas de madeira e rodas de poliuretano, agora exibia rachaduras profundas. A tensão acumulada ao longo de meses de negligência, abuso de substâncias e o peso esmagador de futuros incertos convergia para um ponto de ruptura. Fuck shit! Com seus olhos injetados e o sorriso desleixado que antes emanava carisma, mas que agora apenas mascarava um desespero profundo, segurava as chaves do carro com uma firmeza trêmula. Ray tentou intervir, sua voz sendo um sussurro de razão em meio ao caos iminente. Mas a dinâmica do grupo já havia sido corrompida pelo excesso e pela falsa sensação de invencibilidade que apenas os 18 anos podem proporcionar. A subida para o carro foi um ato de resignação coletiva. Cada um deles entrou no veículo sabendo, no fundo de suas mentes fragmentadas, que estavam cruzando uma linha vermelha. Steve sentou-se no banco de trás, espremido entre a urgência de pertencer e o pavor silencioso que lhe apertava a garganta. O interior do carro cheirava suor, maconha e o couro desgastado dos bancos rasgados. A fita cassete no rádio começou a tocar uma melodia distorcida, um hip-hop melancólico cujos graves faziam vibrar a lataria enferrujada do sedã. A música era o único elemento que ainda os mantinha unidos.
uma trilha sonora para a autodestruição que se desenhava a cada metro percorrido. Fuck Shit pisou no acelerador. O motor rugiu, um lamento metálico que ecoou pelas ruas desertas da periferia. As árvores e os postes de luz transformaram-se em borrões cinzentos na escuridão. No banco do carona, Ray mantinha o maxilar cerrado, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o painel. Ele não olhava para o motorista. Seu foco estava na estrada, na trajetória errática de um veículo que já não obedecia completamente às leis da física ou da prudência. Steve olhava de soslaio para a janela, vendo sua própria imagem refletida no vidro sujo, intercalada com os flashes de luz da cidade. Ele se perguntava se sua mãe, deitada no sofá de casa, sob a luz azulada da televisão, ou seu irmão Ian, cuja fúria silenciosa sempre pairara sobre sua infância como uma tempestade iminente. Sabiam que ele estava ali, flertando com o abismo. A conversa dentro do carro era desconexa. Uma colcha de retalhos de risadas nervosas, provocações vazias e desabafos que ninguém queria ouvir de fato. Era o som de jovens tentando convencer a si mesmos de que ainda tinham o controle de suas vidas. Mas o destino, implacável em sua mecânica, não se importa com narrativas de bravura. Ao se aproximarem de um cruzamento mal iluminado, o tempo pareceu desacelerar. O asfalto, ainda escorregadio pela chuva recente, perdeu a aderência sob os pneus gastos. Os faróis de um caminhão que cruzava a avenida surgiram repentinamente, inundando a cabine do carro com uma luz branca, violenta e cegante. Foi um instante de clareza absoluta e terror puro. Steve viu o perfil de Ray iluminado pela luz espectral, seus olhos arregalados não de medo, mas de uma aceitação trágica. Fuck Shit tentou girar o volante, mas as rodas dianteiras apenas deslizaram inutilmente sobre a pista molhada. O som que se seguiu não foi apenas o do metal retorcendo-se contra o metal, mas o som de uma era sendo estraçalhada. O impacto foi devastador. A força da colisão arremessou os corpos contra a estrutura do carro, transformando o espaço confinado em uma câmara de caos físico. O para-brisa dianteiro desintegrou-se em milhares de diamantes de vidro que cortaram o ar e a pele dos ocupantes. Steve sentiu uma pressão violenta no peito, seguida por uma ausência total de gravidade e de dor, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo físico antes mesmo que a colisão cessasse. O carro capotou duas vezes em uma dança macabra de ferro velho e faíscas que iluminaram a noite escura, antes de parar de cabeça para baixo em um canteiro lateral. Então veio o silêncio mais profundo e aterrorizante que Steve já experimentara. O rádio do carro, milagrosamente ainda funcionando por alguns segundos, emitia um ruído estático de estática e vozes abafadas antes de apagar definitivamente. O cheiro de gasolina e fumaça química começou a invadir o que restava do habitáculo. Steve abriu os olhos lentamente, sua visão turva pelo sangue que escorria de sua testa. O mundo estava invertido. Ele estava preso pelo cinto de segurança e pendurado sobre o amassado do carro. Ao seu redor, os gemidos de seus amigos eram sussurros distantes. Ray estava inconsciente, com a cabeça apoiada no volante deformado, enquanto Fuck Shit tentava, de forma desajeitada e em pânico, soltar-se das ferragens, soluçando palavras sem nexo. A máscara de rebeldia finalmente destruída pela fragilidade da carne, a dor física começou a se manifestar não como um choque agudo, mas como uma queimação lenta que se espalhava por todo o corpo de Steve. Ele conseguiu libertar o cinto de segurança caindo pesadamente sobre o teto de metal retorcido. Rastejando pelos estilhaços de vidro que perfuravam suas mãos e joelhos, ele buscou a saída através da janela traseira destruída. O ar frio da noite de Los Angeles bateu em seu rosto como um tapa de realidade. Ele estava vivo, mas a ilusão de sua imortalidade juvenil havia morrido naquele cruzamento. A transição para a cena seguinte ocorre sob uma luz completamente diferente. A escuridão das ruas dá lugar ao brilho estéril,
clínico e impiedoso das luzes fluorescentes do hospital municipal. O som ambiente é agora o bip constante dos monitores cardíacos, o murmúrio baixo de enfermeiros e o som de passos apressados sobre o piso de linóleo desgastado. Steve está deitado em uma maca de emergência com o braço engessado e faixas brancas cobrindo parte de sua cabeça e tórax. Ele parece menor do que nunca sob os lençóis brancos do hospital, sua pele pálida contrastando com a violência dos hematomas roxos e vermelhos que começam a subir por seu pescoço. A tensão psicológica atinge seu ápice quando a porta do quarto de isolamento se abre lentamente. Não é um médico que entra, mas Ian, seu irmão mais velho. A relação entre os dois sempre fora pautada pela violência física e pelo desprezo silencioso, uma dinâmica onde Ian descontava suas próprias frustrações e o peso do abandono paterno nas costelas e no espírito de seu irmão caçula. Steve contrai o corpo instintivamente, esperando a habitual reprimenda agressiva, o olhar de desdém que dizia que ele era apenas um fardo. No entanto, o que se desenrola é um dos momentos mais devastadores e belos da narrativa. Sean aproxima-se da cama com passos lentos, desprovidos de sua habitual arrogância física. Ele veste uma jaqueta jeans surrada e suas mãos estão enfiadas nos bolsos, mas seus ombros estão caídos. Quando ele finalmente para ao lado da maca e olha para Steve, seus olhos não transmitem raiva, mas uma vulnerabilidade que Steve nunca vira antes. Há lágrimas não derramadas nos olhos de Ian e uma quebra total de sua armadura de masculinidade tóxica que definia a vida de tantos jovens naquela década. Ian estende a mão direita, hesitante, como se tivesse medo de quebrar o irmão já ferido. Ele toca suavemente o ombro de Steve. Nenhum deles diz uma palavra de imediato. A dor que compartilham não precisa de vocabulário. É a dor de crescerem sozinhos em uma casa sem guias, de buscarem o perigo para sentirem que estão vivos. Eu pensei que você tinha morrido, sussurra Ian, sua voz falhando na última sílaba, revelando o garoto, assustado que ele próprio ainda é por trás da fachada de valentão do bairro. Steve olha para o irmão e, pela primeira vez em anos, não vê um agressor, mas um protetor que também foi quebrado pela vida. A reconciliação silenciosa entre os dois irmãos é o verdadeiro clímax emocional da história. Uma reviravolta psicológica que mostra que a redenção não vem de fora, mas das cinzas das relações que julgávamos destruídas. Enquanto isso, na sala de espera do hospital, a mãe de Steve, Dabney, está sentada ao lado de Ray. Ray, que sofreu apenas ferimentos leves, mantém a cabeça baixa, segurando em suas mãos trêmulas uma pequena câmera de vídeo High 8, o dispositivo que ele usou durante todo o ano para registrar as manobras, as risadas, os momentos de ócio e a essência daquele grupo. A câmera está arranhada com a lente trincada pelo impacto do acidente, mas o visor digital ainda emite uma luz azulada fraca. Dabney olha para Ray com uma mistura de cansaço e gratidão. Ela sabe que aqueles garotos de rua, com suas roupas largas e atitudes desafiadoras, foram a única família real que seu filho encontrou quando ela mesma estava perdida em suas próprias batalhas emocionais e financeiras. Ela coloca a mão sobre a dele, um gesto simples de reconhecimento de que, apesar de tudo, eles cuidaram uns dos outros da única maneira que sabiam. O desfecho desta jornada se aproxima quando os médicos permitem que os amigos visitem Steve em seu quarto de hospital. Eles entram um a um, desajeitados, parecendo deslocados naquele ambiente de dor e cura. A energia caótica de outrora deu lugar a uma reverência silenciosa. Eles se reúnem ao redor da cama de Steve, transformando aquele pequeno quarto esterilizado em uma extensão de seu antigo ponto de encontro no estacionamento público. Ray conecta a pequena câmera High 8 a uma antiga televisão de tubo que está pendurada no canto do quarto. A tela estala com a eletricidade estática antes de exibir
as primeiras imagens. O que se projeta na tela não é uma obra de arte perfeita ou um vídeo editado por algoritmos modernos de alta definição. É a vida em seu estado mais puro e analógico. O filtro granulado dos anos 90 preenche o quarto com cores quentes, distorções nas bordas provocadas pela lente olho de peixe e o som constante do vento batendo no microfone da câmera. As imagens mostram Steve tentando realizar uma manobra difícil em uma escadaria pública, caindo repetidas vezes, rindo da própria dor, levantando-se e tentando novamente sob os gritos de incentivo de seus amigos. Mostram conversas bobas no telhado de uma loja de conveniência ao pôr do sol. O riso sincero de garotos que não sabiam que aqueles eram os melhores dias de suas vidas e a silhueta deles recortada contra o céu de Los Angeles. Cada frame é um testemunho de uma era onde a presença física era tudo o que importava, onde as memórias eram gravadas em fitas magnéticas que podiam ser apagadas ou desgastadas pelo tempo, mas que continham a verdade visceral de sua existência. Steve assiste as imagens deitado na cama, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas e misturando-se aos curativos. Ele sorri através da dor. Aquela fita não era apenas um registro de manobras de skate. Era a prova irrefutável de que, por um breve e caótico momento na história, eles foram livres. Eles não precisavam de validação externa, de curtidas ou de aprovação de um mundo que os marginalizava. Eles tinham uns aos outros, a tábua sob os pés e o asfalto sob o céu. O filme nos deixa com essa imagem. O brilho azulado da televisão iluminando os rostos daqueles jovens sobreviventes, unidos pela tragédia e cimentados pela amizade. Eles sabiam que o futuro traria novas cicatrizes, que os anos 90 iriam acabar e dar lugar a um novo século frio e tecnológico. Mas ali, naquele quarto de hospital, o tempo parou. Eles eram imortais em sua imperfeição, donos de uma lenda urbana escrita com sangue, suor e a poesia crua de uma juventude que nunca mais se repetirá. A fita de videocassete desliza para dentro do compartimento com um estalo mecânico seco, um som que ecoa na quietude quase sagrada daquele quarto de hospital. A luz azulada e fria da televisão de tubo começa a piscar, refletindo-se nas pupilas cansadas de Steve, deitado na cama com a cabeça enfaixada e o corpo marcado pelas dores de um acidente que quase lhe tirou a vida. Ao redor dele, o silêncio não é de tristeza, mas de uma reverência profunda. Ray, fuck shit. Fourth Grade e Ruben estão ali, dispersos pelo espaço limitado do quarto, carregando em suas roupas o cheiro de asfalto, suor e a fumaça barata da juventude. Eles são sobreviventes de uma noite de excessos, mas, acima de tudo, são testemunhas do nascimento de algo eterno. O filme que começa a rodar na pequena tela não é apenas um compilado de manobras de skate mal feitas ou de risadas aleatórias gravadas por Fourth Grade. É o espelho de suas próprias almas. A câmera de lente olho de peixe distorce a realidade de uma forma que a torna assustadoramente bela e honesta. Vemos Steve, apelidado carinhosamente de Sunburn, tentando repetidamente pular um corrimão intransponível, caindo de costas no concreto áspero, levantando-se com os cotovelos sangrando, apenas para sorrir para a lente com uma pureza que o mundo adulto há muito perdeu. Cada grão da imagem analógica, cada distorção de cor e ruído magnético da fita VHS funciona como um escudo contra a passagem implacável do tempo. Dabney, a mãe de Steve, observa da soleira da porta. Seus olhos, antes cheios de angústia e incompreensão sobre as companhias do filho caçula, agora transbordam de uma clareza dolorosa. Ela percebe, ao olhar para a tela e depois para os rostos dos garotos no quarto, que aquela gangue de escatistas barulhentos e aparentemente inconsequentes foi, na verdade, o único refúgio seguro que Steve encontrou para curar as feridas invisíveis de um lar quebrado. Eles não eram a má influência. Eles eram a sua salvação. O amor que une esses meninos não é expresso em palavras de afeto, que a masculinidade frágil daquela época proibia, mas sim no silêncio compartilhado
no olhar cúmplice e na aceitação mútua de suas próprias misérias. A transição de Steve do menino submisso e espancado pelo irmão mais velho para um jovem que conquistou o seu próprio espaço no asfalto se consolida na figura de Ian. O irmão mais velho entra no quarto de hospital sem a postura intimidadora de outrora. Ele carrega no semblante uma mistura de culpa e admiração silenciosa. Ao ver Steve cercado por amigos que realmente se importam com ele, algo que o próprio Ian nunca teve, isolado em sua própria redoma de fúria e solidão, o irmão mais velho baixa a guarda. Não há pedidos formais de desculpas, pois o código das ruas não exige isso, mas o copo de água que Ian oferece a Steve e o breve aceno de cabeça entre os dois selam um pacto silencioso de paz. O ciclo de violência doméstica é interrompido ali, substituído por um respeito mútuo nascido da iminência da perda. Enquanto a fita de Fort Grey continua a rodar, o arco dramático de Ray atinge seu ápice de maturidade. Ray é o coração filosófico do grupo, o jovem negro que enxerga o skate não apenas como um passatempo, mas como a única saída viável de uma realidade socioeconômica sufocante. Ao olhar para Steve na cama, Ray compreende que sua liderança não se mede pela altura de seus saltos, mas pela capacidade de manter aquele grupo unido contra a gravidade da vida. Ele sabe que o futuro o chama para longe daquelas calçadas de Los Angeles, que o profissionalismo no skate é uma estrada estreita e solitária, mas ele aceita esse fardo sem esquecer de onde veio. O olhar que ele direciona a Steve é o de um mentor que sabe que cumpriu seu papel. Ele ensinou o garoto não apenas a cair, mas a como se levantar com dignidade. Em contrapartida, o destino de Fuck Shit se desenha de forma melancólica, porém poética. Ele é a personificação daquela fração dos anos 90, que se recusava a amadurecer, o espírito selvagem que consome a si mesmo na busca por uma anestesia constante contra a realidade. Enquanto os outros assistem ao vídeo com nostalgia, Fuck Shit exibe um sorriso tristonho, com os olhos levemente marejados e distantes. Ele percebe, talvez de forma inconsciente, que está ficando para trás. A transição para a vida adulta exige escolhas que ele ainda não está pronto para fazer, e sua jornada artística e rebelde é uma dança perigosa na corda bamba da autodestruição. Ainda assim, naquele quarto, ele é amado e aceito por quem é. O poeta caótico daquele grupo de desajustados Ruben, que iniciou Steve no grupo e depois se viu consumido pelo ciúme e pela insegurança de ser substituído, finalmente encontra sua redenção. O acidente de Steve desintegrou qualquer vestígio de rivalidade infantil. Ao ver o amigo vulnerável na cama de hospital, Ruben resgata a empatia que a dureza das ruas tentou lhe roubar. Ele se aproxima de Steve com um gesto simples, um toque no ombro que carrega o peso de um perdão não falado. A amizade deles, antes baseada em uma hierarquia de poder informal, agora se reconstrói sobre a rocha sólida da sobrevivência mútua. A mensagem central de Volta aos Anos 90 se desvela diante de nós com a força de um soco no estômago e a suavidade de um entardecer de verão. O filme não é apenas uma ode à nostalgia de uma década marcada por calças largas, fitas cassete e hip hop clássico. É um tratado profundo sobre a dor do crescimento e a busca universal por pertencimento. O skate, aqui, transcende a categoria de esporte. Ele é uma metáfora perfeita para a própria existência. Trata-se de aceitar que a dor é uma constante inevitável, que o asfalto sempre será duro e implacável, mas que a beleza da vida reside na nossa disposição de continuar tentando a próxima manobra, mesmo sabendo que a queda é quase certa. Jonah Hill, em sua direção magistral, nos mostra que a juventude é um estado de espírito efêmero, uma estação breve que queima intensamente antes de se apagar. A transição para os anos 2000, mencionada de forma sutil no horizonte daqueles personagens, representa a chegada de um mundo mais frio, hiperconectado e digital, onde a crueza das relações humanas muitas vezes se perde atrás de telas e filtros. A fita de Fourth Grade é o último baluarte dessa era analógica. Um documento histórico de uma época em que a liberdade era medida pela distância que você conseguia percorrer com 4 rodinhas de poliuretano sob os pés. Na cena final,
A câmera se afasta lentamente do quarto de hospital, deixando os garotos imersos na luz dourada da projeção de vídeo. A tela de TV mostra Steve em câmera lenta, flutuando no ar por uma fração de segundo antes de tocar o solo com perfeição. É um momento de transcendência pura. Eles não têm dinheiro, não têm perspectivas claras de futuro e vivem em famílias desestruturadas, mas ali naquele exato instante, eles possuem a maior riqueza que um ser humano pode ambicionar: a presença uns dos outros e a certeza de que suas histórias foram vividas com uma intensidade absoluta. A narrativa se encerra com um crepúsculo caindo sobre a cidade de Los Angeles, as palmeiras silhuetadas contra um céu que sangra em tons de rosa e laranja. O som das rodinhas de skate ecoando no concreto vazio torna-se o hino fúnebre e ao mesmo tempo triunfante de uma geração. Eles sabiam que o futuro traria novas cicatrizes, mas aquelas que carregavam no corpo e na alma agora faziam parte de sua armadura. Eles venceram a invisibilidade, eles foram reais. E nas páginas não escritas da história daquela cidade, seus nomes permanecerão gravados no asfalto quente, como uma lenda urbana contada em sussurros de liberdade e rebeldia que o tempo jamais conseguirá apagar. O tempo não é uma linha reta, mas um tecido frágil, sujeito a rasgos invisíveis e dobras que desafiam a nossa vã compreensão da realidade. Quando olhamos para trás, para as décadas que se foram, costumamos enxergar o passado através de uma névoa dourada de nostalgia, um filtro suave que apaga as arestas e glorifica a simplicidade de uma era que não volta mais. Mas o que acontece quando o passado não é apenas uma memória guardada em fitas magnéticas desgastadas, mas um abismo físico e implacável que engole o presente? Esta é a jornada de 5 jovens que aprenderam, da maneira mais avassaladora possível, que o preço do amanhã às vezes exige a reconstrução de tudo que fomos ontem. Imagine o peso de estar no topo do mundo. Sentir a vibração de 80 mil vozes clamando pelo seu nome, o calor sufocante dos refletores de LED de última geração que cortam a penumbra de um estádio colossal, o cheiro de ozônio e pirotecnia que paira no ar como um perfume de triunfo absoluto. É o ano de 2024, a boy band do momento, um fenômeno global que redefine os limites do pop moderno, está prestes a realizar o show que consagrará suas carreiras para a eternidade. Eles são o reflexo da perfeição milimetricamente calculada, coreografias impecáveis, vozes processadas com precisão cirúrgica, imagens projetadas em painéis de alta definição que transformam cada um de seus movimentos em um espetáculo transcendental. No centro desse turbilhão está Leo, o líder indiscutível do grupo. Leo carrega nos ombros uma armadura invisível de responsabilidade. Seus olhos, sempre focados e analíticos, revelam a obsessão pelo controle. Para ele, cada nota musical deve ser matemática. Cada passo de dança deve desafiar a gravidade e qualquer sinal de fraqueza humana é um erro que não pode ser tolerado. Ele vive no futuro planejando o próximo passo, o próximo álbum, a próxima conquista, enquanto o presente escorre por seus dedos como areia fina. Ao seu lado, a dissonância criativa do grupo se personifica em Theo. Se Leo é a ordem, Theo é o caos magnético. Com seu talento bruto e uma postura rebelde que constantemente desafia os limites do que a indústria musical espera de um ídolo pop, Theo canta com uma urgência quase desesperada, como se cada apresentação fosse a última de sua vida. Há uma tensão constante entre os dois, um magnetismo de polos opostos que mantém o grupo em um equilíbrio perigosamente instável, mais recuado no palco. Dedilhando os acordes que dão alma às canções, encontramos Kael. Ele é o arquiteto silencioso das melodias, um jovem de olhar melancólico que frequentemente se perde em seus próprios pensamentos. Kael sente o peso da superficialidade da fama comercial. Ele anseia por uma profundidade artística que o mercado muitas vezes sufoca, questionando se as palavras que canta realmente pertencem à sua alma ou se são apenas produtos de consumo rápido. Cuidando da retaguarda física e emocional do grupo está Ben, o mediador, e o coração calmo, que impede que as colisões entre Leo e Theo destruam a banda. Ben é o porto seguro, o amigo que percebe o cansaço nos olhos dos outros antes de qualquer um.
mas que guarda para si uma ansiedade paralisante sobre o futuro e a viabilidade daquela união quando as luzes finalmente se apagarem. E finalmente Nico, o mais jovem do quinteto. Nico é o brilho puro, a energia contagiante que ainda enxerga o mundo com o deslumbramento de uma criança. Ele busca incessantemente a aprovação de seus companheiros mais velhos, usando as redes sociais e o feedback instantâneo do público como um escudo contra suas próprias inseguranças profundas de não ser bom o suficiente. É o ensaio geral de portas fechadas, restando apenas 48 horas para a noite que mudará suas vidas. O estádio está vazio, mas a atmosfera é carregada de uma eletricidade estática quase física. Uma tempestade de proporções bíblicas ruge do lado de fora, fazendo a imensa estrutura metálica do teto do estádio gemer sob a força do vento. No palco, sob a luz azulada dos refletores de teste, os 5 rapazes ensaiam a transição da música principal. O suor brilha em suas testas, a exaustão física é palpável. Leo interrompe a coreografia com um gesto ríspido, insatisfeito com a sincronia de Nico. A discussão começa. As vozes ecoam pelo imenso vazio da arena, misturando-se ao som dos trovões que reverberam no teto. De repente, uma oscilação na rede elétrica faz os painéis de LED piscarem. Não é uma queda de energia comum. O som que emana dos alto-falantes de retorno não é um estalo de curto-circuito, mas uma frequência grave, um zumbido subsônico que faz os dentes vibrarem e o peito apertar. O ar ao redor deles começa a distorcer como a fumaça de um incêndio invisível. A luz azul dos refletores se transforma em uma tonalidade amarelada, estranha, quase analógica. O tempo parece desacelerar. Theo tenta dar um passo à frente, mas seus movimentos parecem presos em uma resina invisível. Nico olha para a tela de seu celular, mas o visor de alta definição começa a se desintegrar em linhas de varredura estáticas. Como uma fita de vídeo sendo mastigada por um cabeçote velho, o zumbido se transforma em um rugido ensurdecedor. Um clarão de luz branca, desprovido de qualquer calor, consome o palco, engolindo os 5 rapazes em um vácuo absoluto de silêncio e cegueira. Não há dor, apenas a sensação aterrorizante de queda livre através de uma densidade que não deveria existir. Quando o chão finalmente retorna sob seus pés, o impacto é seco e doloroso. O cheiro de ozônio e pirotecnia dá lugar instantaneamente a algo completamente diferente. O aroma forte de poeira acumulada, carpete úmido, gasolina e papel velho. Não há mais a vastidão do estádio de 80 mil lugares. O espaço ao redor deles é claustrofóbico, escuro e frio. Leo é o primeiro a se levantar, tossindo devido à poeira em suspensão que brilha sob um feixe de luz fraca que entra por uma janela alta e suja. Ele olha ao redor, tentando processar o ambiente. Eles estão em uma garagem ou em um porão de tamanho médio. Paredes de tijolos expostos ostentam pôsteres de bandas de rock cujos rostos parecem distantes e estranhos. Theo está caído sobre um monte de caixas de papelão, resmungando e massageando a têmpora. Kael e Ben ajudam Nico a se levantar. O jovem está pálido, tremendo de frio e confusão. Onde estão os técnicos? Onde está a equipe de produção de milhões de dólares? O silêncio que os cerca é quebrado apenas pelo som distante de um motor de carro antigo e o tilintar de uma carrilhão de vento. Nico, instintivamente, leva a mão ao bolso e puxa seu telefone. A tela está acesa, mas não há sinal de rede, não há Wi-Fi, não há conexões disponíveis. O relógio interno do aparelho exibe uma série de caracteres corrompidos antes de apagar completamente. Ben caminha até uma mesa de madeira gasta no canto do local. Seus dedos trêmulos tocam um objeto que parece uma relíquia arqueológica, uma secretária eletrônica de fita cassete, com sua pequena luz vermelha piscando lentamente. Ao lado dela, uma pilha de revistas de música exibem suas capas chamadas sobre álbuns que, na memória deles, já são clássicos de décadas passadas.
Theo se aproxima de Ben e, com um gesto brusco, pega uma das revistas. Seus olhos se arregalam ao ler a data impressa na margem superior da capa de papel fosco, sem brilho tecnológico, setembro de 1995. A revelação não vem com um estrondo, mas com um frio cortante que sobe pela espinha de cada um deles. Eles não estão mais em seu tempo. A tecnologia que os moldou, o público que os adorava, o futuro que os esperava, tudo desapareceu, substituído pela realidade crua, analógica e tátil de quase 30 anos atrás. Eles estão em 1995, a poucos dias da data que mudaria a história da música pop na região, presos em um mundo onde a internet é um mito distante e a sobrevivência depende não de curtidas ou algoritmos, mas da verdade crua de quem eles são uns para os outros quando as máscaras da modernidade são arrancadas de seus rostos. E a contagem regressiva para o show de suas vidas acabou de recomeçar, mas em um palco que eles nunca imaginaram pisar, à luz das lâmpadas fluorescentes daquela garagem de periferia e que mais parecia um bunker forrado com cartazes desbotados de bandas grunge e colagens de revistas de música da época. Zumbia em uma frequência quase hipnótica. O ar era denso, impregnado com o cheiro de suor, fumaça de cigarro barato e a umidade metálica que subia do concreto rachado. Ali dentro o tempo não era uma medida, era uma prisão. Para Leo, o baterista cujas mãos calejadas tremiam ao segurar as baquetas, e para Sofia, cuja voz escondia a fragilidade de quem estava prestes a colapsar, a década de 90 não era apenas um cenário, era o juiz final de suas existências. Eles não tinham os filtros do Instagram para esconder a palidez da exaustão ou o brilho ansioso em seus olhos. A verdade era um espelho quebrado que eles eram forçados a encarar toda vez que o relógio de pulso de Leo marcava os segundos que restavam até o grande evento. O conflito central não residia na performance que eles precisariam entregar, mas no abismo que se abria entre o que eles fingiam ser e quem eles realmente eram quando a pressão dos holofotes, ainda que imaginários, os forçava a despir a alma. Leo caminhou até o centro do círculo de luz, chutando um cabo de microfone que serpenteava pelo chão como uma víbora inerte. Ele observou Sofia, que estava sentada sobre um amplificador Marshall, desenhando padrões circulares na poeira de um teclado Casio. A tensão entre os dois era palpável, uma eletricidade estática que fazia os pelos dos braços arrepiarem. Ele sabia que ela guardava o segredo que poderia implodir não apenas a banda, mas a integridade familiar que ele tanto se esforçava para manter intacta. Ela havia encontrado o diário de seu pai, um registro datado de 1994 que detalhava a traição que definira o destino de toda a linhagem da família de Leo. A conversa começou em tons baixos, quase sussurros que se perdiam nas sombras das paredes. Sofia não olhou para ele quando disse que a música que estavam compondo para o show era, na verdade, uma confissão disfarçada. Ela revelou que tinha lido as páginas manchadas de café onde o pai de Leo descrevia como havia sabotado a carreira de seu próprio parceiro de banda para ascender a fama momentânea que, no fim, não trouxe nada além de uma solidão amarga. Leo sentiu o estômago revirar, a imagem do herói que ele cultuava desde a infância. O homem que lhe ensinara a segurar a primeira guitarra desmoronava como uma estrutura de papel sob uma chuva torrencial. Ele não teve reação imediata, apenas se sentou, o peso do silêncio sendo muito maior do que qualquer nota musical que eles poderiam produzir. A cena mudou sua tonalidade quando a porta da garagem se abriu, deixando entrar o clarão úmido de uma noite de tempestade que ameaçava lavar os pecados daquela cidade. Ali estava Marcos, o empresário decadente que acreditava ser o arquiteto daquele destino. Ele não trouxe esperança, trouxe um ultimato. O palco para o qual eles haviam sido escalados não era o clube de prestígio que prometeram. Era o porão do histórico centro comunitário, onde a elite local se reunia para observar as aberrações musicais que tentavam, inutilmente, reviver a glória de um passado que já havia morrido. Marcos lançou uma fita cassete sobre a mesa de som, um objeto analógico que carregava o peso de uma era onde a música era tátil, física e perigosa. A psicologia do
dos personagens atingiu um ponto de ruptura. Leo, confrontado pela mentira do seu passado e pelo cenário de uma humilhação iminente, começou a desconstruir sua própria identidade. Ele jogou o estojo de pratos longe, o estrondo metálico reverberando pelas paredes, um eco de uma revolta que não encontrava caminho. Ele confrontou Sofia, não com raiva, mas com uma tristeza que a desarmou. Ele admitiu que sabia da traição, que o segredo estava enterrado em sua mente há anos e que ele havia aceitado o convite para este show justamente para exorcizar o fantasma do